O nosso tema hoje é a armadura de Deus, do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 18. Um grande desafio para um servo de Deus é estar armado e, principalmente, saber usar a sua armadura. Talvez nós não sabemos tanto sobre a importância da armadura porque o nosso país não é um país de guerra e, graças a Deus por isso, Jesus disse que um dos sinais de sua volta seria ouvirmos falar de guerras e rumores de guerras. Está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6. E isto está se cumprindo em nosso meio. A pior guerra não é aquela que nós vemos ou ouvimos em seus rumores, mas aquela que não vemos porque é espiritual. Os nossos principais inimigos não são as pessoas que vemos, mas o diabo, a quem não vemos e tem guerreado assiduamente, vencendo este mundo, mas não pode vencer o povo de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios, capítulo 6, versículo 12. A vanguarda e a retaguarda. Numa luta, podem-se notar os guerreiros que ficam à frente, chamado de vanguarda, e os que ficam mais atrás, dando cobertura, chamados de retaguarda. A vanguarda é composta por soldados mais fortes e mais corajosos, que enfrentam diretamente o inimigo. São também os que levam as melhores armas. A retaguarda é composta de soldados talvez menos experientes, com armamentos mais leves, e tem a tarefa de reforçar e ajudar a vanguarda. Estes, no entanto, são os primeiros a correr quando a guerra é difícil. Hoje, a retaguarda do exército de Deus está com problemas de excesso de contingente, enquanto faltam soldados na vanguarda, o que tem muito enfraquecido o povo de Deus em sua luta no mundo. Deus precisa de soldados valentes que venham assumir a frente da batalha. Qual é a sua posição no exército de Deus? Vamos analisar o versículo de Efésios 6, 10 a 18. Primeiro, a estratégia de guerra. A força, versículo 10. Um guerreiro tem que ser forte. Os escolhidos para uma guerra geralmente são os mais fortes do povo. Devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. Então, nós estamos do lado mais forte, o lado de Deus. E é Deus que peleja por nós. Êxodo capítulo 14, versículo 14. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 diz: Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ficar firme, versículo 11. O soldado deve ficar atento, firme contra seus inimigos durante a sua batalha. Não pode se distrair com outras coisas, mas ser atento a todo momento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 5. Essa firmeza vem da confiança em Deus. Salmos, capítulo 125, versículo 1. Terceiro ponto, o inimigo, do versículo 12. Devemos reconhecer momentos de perigo e saber quem é o inimigo e lutar com as armas à sua altura, ou melhores que as do adversário. Se o nosso inimigo é espiritual, luta no campo espiritual e com armas espirituais. Devemos lutar com ele espiritualmente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Pois o Espírito que está conosco é mais forte. Também temos uma posição privilegiada quanto ao adversário. Nós o atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos. Quando estamos em Deus, também temos uma posição privilegiada quanto ao adversário. Nós atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos quando estamos em Deus.
Efésios capítulo 1, versículo 21 e 22. A armadura de Deus. O lutador tem que estar bem equipado porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco da pessoa. E se faltar qualquer peça da sua armadura, é justamente ali que ele vai atacar. Por isso deve-se usar toda a armadura. Versículo 13. Davi não sabia usar uma armadura, mas reconheceu que o seu Deus é o Senhor dos exércitos, que está sobre todo e qualquer exército, possuindo a maior milícia. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 a 39 e 17:45. Então Davi foi a Golias em nome do Senhor dos exércitos, com armas espirituais, e venceu a luta. Mas o texto de 1 Samuel indica que Davi era um servo disciplinado, e depois dessa vitória, ele se tornou um grande guerreiro e aprendeu a usar a armadura dos homens, mas principalmente a armadura de Deus. Vamos agora analisar cada peça da armadura e discutir a sua utilidade. O cinto da verdade, no versículo 14, é o lugar onde o lutador prende suas armas e munições. O cinto servia para guardar coisas como dinheiro, cantil e etc. Está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 9. A verdade é necessária para o cristão porque uma das principais armas de Satanás é a mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, não terá onde prender suas armas de ataque e pode ficar sem elas. Nossas armas estão na verdade. B. Couraça da justiça, versículo 14. Se o cristão não estiver protegido com a justiça, justificado pelo sangue de Jesus, 1 João capítulo 1, versículo 9, se houver pecado em seu coração, pode vir a perfurar a couraça e correr risco de vida. Isaías capítulo 59, versículo 14 a 17. Interessante notar que a couraça protege o coração, que é um órgão vital. Como guerreiros, devemos proteger nossas emoções de ataque que nos enfraqueçam. Letra C. Calçados do Evangelho, versículo 15. O guerreiro tem que estar calçado para não correr o risco de machucar os pés e ficar impossibilitado de andar. Isaías capítulo 52, versículo 7. Quando o crente está firmado sobre a palavra, não corre o risco de tropeçar e cair. Salmos capítulo 119, versículo 105. Letra D. Escudo da fé, versículo 16. Quando o texto diz "tomai sobretudo", significa que o escudo serve para proteger todo o corpo. Deus quer que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos problemas com a sua defesa. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Com a fé, podemos apagar os dardos do maligno. Letra E. Capacete da salvação, versículo 17. O capacete serve para proteger a cabeça, que é a parte que comanda todo o corpo. O crente precisa estar com a sua mente protegida contra as setas, heresias e tentações do inimigo. E a proteção é a salvação. Se estivermos com a mente envolvida, com a certeza da salvação, não cairemos em ciladas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Letra F. Espada do Espírito, versículo 17. A espada serve para ferir, cortar, sangrar. Todas as outras armas são de defesa, e essa é a única de ataque. Salmos, capítulo 149, versículos 5 a 6. Esta é a melhor arma que o inimigo mais teme, a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Infelizmente, os cristãos de hoje não têm usado muito essa arma, e alguns não o conhecem bem. Jesus usou a palavra de Deus para
enfrentar Satanás em todas as tentações no deserto. Está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. É interessante notar que essa espada é do Espírito e o servo de Deus depende do Espírito Santo para usá-la com autoridade. João, capítulo 14, versículo 26 e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Satanás tentou usá-la contra Jesus, mas não teve sucesso porque não tem o Espírito Santo. Da mesma forma, nós, ao citar a palavra de Deus, não teremos êxito se o Espírito não estiver conosco para convencer a pessoa. Está no livro de João, capítulo 16, versículo 7 a 13. Letra G, o general e o quartel. Versículo 18. O soldado de Cristo deve estar ligado ao seu superior. Tem que ter contato com o general para obedecer às suas ordens, com toda oração e súplica no Espírito. Também é preciso estar atento ao seu superior, observando cada atitude e ordens suas, não desanimando nunca, e para isso, vigiando com toda perseverança. O guerreiro não pode estar sozinho, precisa estar com os outros soldados, ajudando e sendo ajudado para vencer junto com o apoio, oração e súplica por todos os santos. Há cristãos que precisam estar lutando sozinhos ou até mesmo contra os soldados do mesmo exército. E para concluir, a vitória é nossa. No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 10, Deus levantou um exército através de ossos secos. Portanto, não precisamos achar que não podemos ser guerreiros valentes. O Senhor nos quer na vanguarda da vitória. É importante pensar que o cristão deve lutar uma luta de cada vez e evitar arrumar problemas desnecessários ou comprar brigas que não lhe diz respeito. Deus tem nos chamados para fazer parte do seu exército e aprender a usar as suas armas. Amém? Medite nessa palavra.